Olá, bom dia. São 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 23 de outubro. Esta é a TV Senado e você está assistindo ao Senado Agora. Começam nesta sexta-feira em Palmas, capital do Tocantins, os Jogos Indígenas. A partir deste ano, a competição é mundial. Estão confirmadas as participações de atletas das Américas, da África, Ásia e Oceania. Senadores apoiam a iniciativa. A repórter Andréa Alves tem as informações. O evento, que tem sido comparado às Olimpíadas, foi idealizado por indígenas brasileiros. A expectativa é a de que participem cerca de 1.800 atletas de mais de 20 países. Neozelandeses, mexicanos, russos, brasileiros vão trocar experiências esportivas, como canoagem, arco e flecha, corrida com tora e também experiências culturais. O objetivo é que os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas se tornem um evento periódico. A gente deve estabelecer como as Paralimpíadas, como as Olimpíadas, a Copa do Mundo, a realização desses Jogos de 4 em 4 anos. Eu acho muito relevante, muito importante. E convidar as pessoas para estar lá em Palmas durante esses 10, 12 dias dos Jogos Indígenas para também contribuir com o debate, com a presença e para podermos multiplicar. Os Jogos Indígenas vão até 1º de novembro e na semana que vem a TV Senado exibe em nossos telejornais uma série de reportagens sobre a competição. E hoje, às 2 da tarde, o plenário do Senado realiza a sessão especial para comemorar os 120 anos do jornal Correio do Povo, de Porto Alegre. O Correio do Povo é um dos jornais de maior circulação no Rio Grande do Sul e, ao longo desse tempo, ficou apenas 2 anos sem circular. A sessão de homenagem foi pedida pelo senador Lazier Martins, do PDT gaúcho. O Correio do Povo conhece a história do Brasil e do Rio Grande do Sul. Ele foi criado por Francisco Caldas Júnior, logo depois da proclamação da República, logo depois da abolição da escravatura, e viveu uma época de grandes transformações, de grandes conflitos que foram descritos ao longo da história. No Correio do Povo escreveram personagens como Machado de Assis, como Érico Veríssimo. Então é uma história muito longa, muito bonita. Chega ao Senado nos próximos dias projeto aprovado pelos deputados que modifica a Lei Rouanet para permitir que deduções tributárias financiem também projetos turísticos. Hoje, a lei só permite o financiamento de projetos culturais. A Câmara também aprovou o projeto que obriga a inserção de mensagens de alerta sobre o risco de escassez de água e incentivo do consumo moderado nas embalagens de produtos de limpeza cujo uso seja associado à água, como sabão em pó, por exemplo. O Senado vai reexaminar essa matéria. Piso dos professores, contribuição sindical, valorização da primeira infância e mais tempo para o governo se defender sobre as pedaladas fiscais. Tudo isso na semana em que o Supremo mudou a forma como o Congresso trata das medidas provisórias. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, deputados e senadores ficam impedidos de acrescentar nas medidas provisórias itens que tratem de outros assuntos, conhecidos como jabutis. O Senado aprovou a MP, que deve ser a última com emendas estranhas ao texto original. A medida provisória 678 foi editada para permitir o regime diferenciado de contratações para obras em presídios, mas saiu da Câmara dos Deputados com mais de 40 itens. Nós vamos terminantemente proibir e submeter a decisão ao plenário do Senado Federal, qualquer matéria que não tenha vinculação temática com a matéria objeto da medida provisória. Renan Calheiros também decidiu dar 30 dias, prorrogáveis por mais 15, para o governo apresentar defesa em relação ao parecer do Tribunal de Contas da União, que recomenda a rejeição das contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff. Eu entendi, ao fazer esse despacho, garantir o direito constitucional da defesa, do contraditório, exatamente a exemplo do que aconteceu. Se o governo desejar, se o governo não desejar,
a matéria imediatamente irá para a Comissão de Orçamento. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta de emenda que abre a possibilidade para os indígenas receberem compensação financeira pela geração de energia hidrelétrica. Nos potenciais hidrelétricos que tem dentro das reservas indígenas e aqueles que forem de comum acordo permitido ou consensuado pelos indígenas que eles possam ser aproveitados, a minha proposição é de que eles participam efetivamente nos resultados dessa concessão, vamos chamar assim, que é feita. A Comissão de Educação aprovou o projeto que aumenta o piso salarial dos professores de R$ 1.917 para R$ 2.743. Consideramos meritório que o PLS não tenha simplesmente criado despesas sobre os cofres públicos, mas que tenha previsto um esforço da Receita da União através da destinação de 5% da arrecadação das loterias federais, esportivas e específicas de números ou símbolos administrados pela Caixa Econômica Federal. A Subcomissão Permanente de Mineração debateu a exploração dos fertilizantes minerais. A falta de uma política para o setor torna o Brasil dependente de minerais importados. Na Comissão de Direitos Humanos, sindicalistas pediram que o Senado rejeite proposta que acaba com a obrigatoriedade da contribuição sindical, que corresponde a 1 dia de trabalho por ano. Eles não estão pedindo nada a mais do que aquilo que os trabalhadores já contribuem para as entidades sindicais poderem defender aqui no Congresso, defender junto aos empregadores, seja da área pública ou da área privada, os interesses dos trabalhadores. Em audiência na Comissão de Infraestrutura, senadores da região norte cobraram do IBAMA e do DENIT a retomada das obras de recuperação da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. Não dá para entender e aceitar como é que dois órgãos do mesmo governo, um quer fazer a obra e o outro não quer deixar fazer a obra. O projeto de resolução que altera a cobrança do ICMS foi tema de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional. Os senadores ouviram representantes das secretarias de Fazenda dos estados do Sul e do Sudeste. A Comissão de Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle discutiu a metodologia de cálculo do desemprego no Brasil. Na CPI do futebol, representantes de 7 federações estaduais. O presidente da CPI, senador Romário, questionou a situação do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, depois da prisão de dirigentes da FIFA na Suíça. O Brasil inteiro sabe que o Marco Polo Del Nero não sai do país por medo. O ato de substituí-lo no exterior não pode ser considerado pelo senhor, pelas pessoas, como cumplicidade. O Senado realizou a Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz. As pesquisas em epigenética foram o tema. A teoria é que os genes podem ser alterados durante a gestação e nos primeiros anos de vida, dependendo do ambiente em que vivem as mães e as crianças. Uma criança se desenvolve desse jeito ou do outro porque ela nasceu assim, porque ela tem talentos, porque os genes dela a determinam, ou tudo depende do meio ambiente? Essa grande questão, não estou dizendo que tem uma resposta final, mas que a teoria epigenética traz uma boa solução para essa questão. E a TV Senado recebeu em São Paulo o prêmio Vladimir Herzog, na categoria Documentário para Televisão, pela obra Em Busca da Verdade, dos jornalistas Lorena Maria e Deraldo Goulart. O prêmio é um dos maiores e mais antigos do jornalismo brasileiro na área de direitos humanos. E a importância de ouvir e brincar com música e de contar histórias para crianças pequenas foram tema de oficinas no último dia da Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz no Senado.
brincadeiras, música e imaginação são recursos reconhecidos pela ciência para garantir o bom desenvolvimento das crianças. As oficinas foram direcionadas para quem trabalha com primeira infância, educadores e profissionais de saúde. Vocês mesmo no berçário, vocês podem tirar um pequeno tempo para fazer um carinho em cada um dos bebês de uma forma musical. Na nené, nana menino, nana carneirinho, 1, 2, 3. A gente vai contando história, a gente vai, quando é o caso da criança, a gente traz um livro, a gente traz uma brincadeira, uma dinâmica, a gente atrai a atenção da criança para ficar conosco. Então as crianças elas começam a sair daquele momento triste do tratamento, da injeção, da doença, do diagnóstico, e elas vão para aquele momento da brincadeira. A gente começa a trabalhar com crianças e desenvolver a própria criança. Todo mundo pode fazer música, mesmo quem não domina um instrumento. O desafio foi colocado na oficina Brincadeiras Musicais, Expressão de Potenciais. O maestro vem aqui para frente sem instrumento, como acontece numa orquestra. O maestro tem a batuta, que aqui nem precisa de uma batuta, pode ser só o próprio corpo, e a orquestra com os instrumentos. Vamos lá. Algumas coisas surgem desde a infância como emergências de expressão, que a gente está acostumado desde sempre a se expressar com som. O bebê tem uma emergência numa fome ou em alguma outra necessidade, ele chora, ele grita, ele ainda não fala. E essa capacidade, às vezes, a gente perde no decorrer da vida. Então, as brincadeiras musicais são uma forma de tornar acessível de novo para todo mundo esse mundo do não verbal, dos sons, de se expressar desse jeito e de trazer para fora coisas que estão lá dentro da gente que a gente com as palavras às vezes não consegue chegar nesse ponto. Com o som, com a música, com o movimento, porque música é movimento, a gente consegue expressar isso de uma forma muito mais rica e muito menos limitada do que só com as palavras. Luz, ciência e sustentabilidade. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, maior evento de divulgação científica do país, vai até sábado em Brasília, mostrando inovação, criatividade e soluções para um futuro melhor. O Ano Internacional da Luz, tema da 12ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós estamos com 153 expositores, entre escolas públicas, particulares, universidades públicas, universidades particulares, instituições de ensino e pesquisa de todo o país. Aqui estamos com 70 estandes, durante toda a semana, um público aproximado de 4 a 5 mil pessoas por dia. Dentro de um cinema improvisado, um telão de 180 graus conta a história da luz na evolução da ciência. Isaac Newton trouxe uma nova compreensão sobre a luz ao perceber que sua incidência sobre um prisma a decompunha em suas cores, um marco inicial da ciência dos espectros. Luz e ciência que levam à sustentabilidade. No estande da robótica, estudantes do Rio Grande do Norte ensinam como são construídos os robôs de baixo custo. A gente criou essa proposta com a intenção de levar a robótica educacional para a escola pública. Porque hoje em dia é muito difícil você encontrar kits de robótica com preço acessível. A gente utiliza componentes eletrônicos, lixo eletrônico no caso, materiais que antes iam para o lixo, como por exemplo drive de CD e DVD, CD, garrafa PET, motores também de drive de CD e DVD. E a gente conseguiu com R$90 construir um kit acessível e também a gente consegue mostrar na prática tudo que um kit Lego, por exemplo, mostraria, que hoje em dia custa em torno de R$1.200. Logo ao lado, uma das estrelas da Semana de Ciência e Tecnologia.
Ele é um robô que a gente chama de robô humanoide. As características dele são aproximadas das nossas características. Então, grande parte das coisas que a gente consegue fazer, ele também consegue. Então, ele consegue andar, correr, dançar, jogar futebol, conversar, contar historinha. Pelo fato dele ser um robô bem interessante, assim, bem amigável, a feição dele parecer assim, aí as crianças gostam muito dele. Então, tem alguns projetos de crianças que têm deficiências, esse tipo de coisa, de visitar hospitais mesmo, para as crianças que elas gostam muito dele. Ele chama bastante atenção, né? Traz um pouco de alegria para as crianças também. Uma escola pública de Brasília mostra soluções de sustentabilidade doméstica. Nosso projeto, aquecedor solar com garrafas PET. Ele é feito com garrafa PET e caixinha de leite. E para terminar, um olhar em direção ao futuro. Crianças dão sugestões para criar as cidades sustentáveis. A gente está trabalhando com crianças de 6 até adolescentes de 16 anos. Já surgiram uma série de soluções super bacanas. Por exemplo, o edifício flutuante, porque ele vai liberar o solo para as crianças começarem a brincar, ter mais espaços, também produzir alimentos do chão. São desejos, mas que é super possível, porque é impossível a gente pensar no futuro sem usar o conhecimento que nós temos hoje. Ficamos por aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você acompanha ao vivo a sessão plenária não deliberativa, aquela dedicada a discurso dos senadores. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.